Nas escuras florestas da Alemanha, 3 legiões foram massacradas por bárbaros numa brilhante ação de guerrilha e traição. Ali seriam plantadas as sementes do fim do Império Romano, o início da destruição do exército divino. E amigos, eu posso afirmar que um homem só é culpado por tudo isso. Eu estou falando de nada mais e nada menos que Arminius, o Germânico. Olá, companheiros. Que bom vê-los. Venham, venham. A fogueira está acesa. Aproximem-se, pois a aventura vai começar. E na história de hoje, falaremos sobre o perdão, sobre sangue e principalmente sobre traição. Tudo começa com Roma, sim, o maior império de todos, os imbatíveis, abençoados pelos deuses. Eles não conheciam a palavra derrota e sempre estavam em expansão. E no ano 6 depois de Cristo, concentraram suas atenções nas terras além do rio Reno, em uma área que se passou a ser chamada de Germânia. Porém, Germânia era uma missão difícil. Germânia era um território desconhecido, habitados por diferentes tribos, desorganizadas militarmente, mas ainda assim com tradição e força em combate. E depois de muitos conflitos, Roma declarou que os povos haviam sido subjugados e que a Germânia estava pacificada. E assim, nomeou o grande Publicio Quinctilius Varus como governador da nova província romana. Varus era um velho leão sem misericórdia. Era um carrasco de Roma e ficou conhecido pela violência com que lidavam com os rebeldes. Para vocês terem uma noção do que eu estou falando, no ano 4 a.C., Varus foi requisitado a ir até Jerusalém para conter uma revolta. E aí, para resolver a situação, ele simplesmente crucificou 2.000 judeus a sangue frio. Meus amigos, o homem não tinha piedade de ninguém. Quando Varus assumiu o governo da Germânia, o sentimento geral era de sucesso. A conquista da nova província parecia um sinal de que o império se aproximava do auge de seu poder. E após tantas vitórias, o exército romano era considerado invencível. Do outro lado, Arminius era filho de Sergimeros, chefe da tribo germânica dos queruscos. Quando Roma ainda tentava conquistar a Germânia, o imperador Tibério fez uma proposta aos Sergimeros. Em troca do apoio das tribos locais, seu filho teria a oportunidade de receber uma educação militar e construir uma carreira no exército romano. Sergimeros não teve escolha e entregou seu filho a Tibério. Aos 8 anos, Arminius partiu para Roma, onde recebeu a mesma educação que qualquer aristocrata romano. Tornou-se comandante auxiliar a serviço do império e causou uma ótima impressão nos militares por sua força e disciplina. Arminius retornou à Germânia quando os romanos haviam estabelecido o controle na região. Para os romanos, as origens e habilidades diplomáticas dele eram ideais para lhe assegurar o bom convívio com as tribos germânicas. Pronto para assumir sua posição como herdeiro de seu pai, ele era o embaixador perfeito para convencer os queruscos sobre os benefícios das relações amigáveis com Roma. Assim, ao mesmo tempo que se tornou líder dos queruscos, Arminius assumiu a importante função de conselheiro de Varus. Considerado um homem de total confiança, estava a par de todas as estratégias romanas e tinha a influência necessária para nelas interferir, se assim desejasse. Porém, o retorno à terra natal transformou seus ideais. Vendo de perto a situação da Germânia, ficou insatisfeito em relação ao domínio romano sobre seus compatriotas. E mais dividido ainda, vendo a violência causada pela Águia Dourada. E assim, seu coração falou mais alto. Um sentimento de confusão e raiva vieram à tona,
e, consequentemente, o desejo de salvar o seu povo das garras de Roma foi posto em prática. Arminius passou a elaborar seu plano. A primeira tarefa era unir as pessoas certas, chefes das tribos germânicas que eram contra o domínio romano na região. O passo seguinte era escolher o local ideal para o ataque. Arminius sabia que Varus deixaria seu acampamento de verão e levaria com ele suas 3 legiões, que totalizavam 36.000 homens. E como conselheiro do governador, Arminius também faria parte deste grupo. Conhecendo bem as matas do noroeste da Germânia, Arminius elegeu a floresta de Teutoburgo como cenário perfeito. Bosques impenetráveis, caminhos estreitos e chuvas frequentes tornavam a movimentação difícil. Era o local ideal para o seu plano. Em meio aos preparativos para iniciar a marcha, Arminius visitou Varus, que trazia a notícia de um suposto conflito tribal na desconhecida região de Chalquiese. Segundo ele, a presença de Varus era essencial para restaurar a paz. Assim, seria necessário fazer uma pequena alteração do caminho em direção a Chalquiese, antes de seguir para o destino final. Varus, confiando em Arminius, mobilizou todo o acampamento para a viagem, mas mal sabia ele que era tudo mentira. E do outro lado, Arminius reuniu as tribos e as preparou na calada para uma fulminante ação de guerrilha. Subestimando os germânicos e confiando na força das suas legiões, Varus marchava confiante pelos caminhos da floresta, mas os obstáculos logo começaram a aparecer. Eles tinham que ficar em uma trilha estreita de bancos de areia, e de cada um dos lados haviam regiões pantanosas com locais de passagem muito estreitas. Além disso, como estavam acompanhados por mulheres e crianças e carregando os objetos que levariam ao acampamento, os soldados eram obrigados a andar ainda mais devagar. Quando os romanos chegaram a um certo ponto da trilha, cerca de 30.000 germânicos, localizados em cima de uma colina, receberam a ordem para o ataque. Estima-se que no primeiro ataque inicial, metade do que se marchavam com Varus tenham sido mortos logo de cara. Mas não acabou aí. Os sobreviventes conseguiram se reunir, mas já estavam sentenciados à morte. Os germânicos eram agressivos, fortes e lutavam como feras selvagens sedentas por sangue. Nos dias que se seguiram, ataques relâmpagos derrotavam grupos menores formados por romanos que haviam escapado. Na segunda noite, a coluna principal, liderada por Varus, estabeleceu uma rota de fuga, mas caiu em uma segunda emboscada. Os romanos se depararam com uma muralha de madeira erguida pelos germânicos e foram novamente trucidados. Com medo e desespero beirando o pânico, Varus sentiu a completa força da traição de Arminius. E para evitar que fossem capturados ou mortos pelos germânicos, Varus e seus comandantes cometeram suicídio diante a águia romana. A Batalha da Floresta de Teutoburgo ficaria conhecida como a Grande Derrota de Roma, e um dos conflitos mais decisivos já registrados na história militar. Podemos até dizer que a partir desta batalha, o declínio de Roma começou a contar. E assim chega o fim de uma grande história. Espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal. Um grande abraço e até a próxima.